Paz do Senhor Jesus Cristo, uma ótima tardezinha abençoada para você. Essa tarde para fazer esse vídeo maravilhoso, para que juntos podemos aprender algo maravilhoso acerca da palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre a importância da oração. Por que devemos orar? Porque orar é você falar com Deus e todo dia nós devemos ter essa comunhão, porque Deus nos criou com esse propósito. Se você for ver, quando Deus criou Adão, que colocou no jardim do Éden, a Bíblia diz que toda tardezinha a voz de Deus soava no jardim ali para conversar com Adão. E hoje é nós que temos que conversar com o Senhor, através de seu Filho Jesus Cristo, como está escrito aqui lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Ora, o que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com seu Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém. Porque também aqui lá em 1 Timóteo 2,5 diz assim: Porque há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, o único que intercede a Deus por nós só é Jesus. E lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: Orai sem cessar. Você vai ficar orando direto sem parar? Não. Quer dizer assim, não deixe de orar nenhum dia, né? Também aqui nos Salmos de 51,10, que foi o salmo que Davi escreveu quando ele tinha cometido um pecado, que é uma representação de oração em prol da sua própria vida, que diz assim, que Davi disse: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lança fora da tua presença, mas sustém-me com teu Espírito Santo voluntário. Aleluia, glória a Deus. Torna da minha alegria da tua salvação, sustém-me com teu Espírito. Glória a Deus. Então, esse modelo de oração de Davi é um modelo assim de oração em prol das nossas vidas, que nós devemos pedir a Deus, que Deus nos fortaleça o nosso espírito, nos dê ânimo, nos dê força, nos ajuda a ter comunhão com Ele todo dia, dá-nos o desejo de falar com Ele, de meditar a palavra de Deus, de congregar na igreja, né? De ler a Bíblia. Pois é, de fazer a obra de Deus. Então, isso é uma oração que nós devemos fazer, que é falar com Deus. Então, isso é uma coisa maravilhosa na nossa vida. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, quando os discípulos perguntaram ali a Jesus: Jesus, nos ensina-nos a orar. Então, ele ensinou que foi a oração do Pai Nosso. Mas antes ele diz assim: portanto, vos orareis assim. Antes ele diz assim: quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que vê que está em oculto e ele te recompensará. Quer dizer o quê? Quando é obrigado você a orar só dentro do seu quarto, não. Você ora num lugar que você possa estar livre de estar falando com outras pessoas e você fala o que você quer para a sua vida, né? Então ele disse: então quando você for falar com Deus, tira aquele tempo exclusivamente só você e Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Lá, como ele diz aqui do Pai Nosso, assim, eu vou ler aqui o Pai Nosso, que é um modelo de oração que é muito importante. Às vezes a gente nem tem nem parado para prestar atenção, como dentro da oração do Pai Nosso tem várias atitudes que muitas vezes nós não fazemos. Nós só repetimos o Pai Nosso, não é só repetir. É a questão de você prestar atenção o que você quer dentro do Pai Nosso, que é o que você vai repetir para você. Como diz assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Primeiro exemplo aqui, nós reconhecer que quem está no céu é nosso Pai, que seja feito o que é a vontade dele, assim como no céu, na terra como no céu. Glória a Deus, aleluia. E que diz assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Lembrar de pedir o pão de cada dia, que é o nosso alimento, o que nós queremos para nós. Aí diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será? Se nós pedimos perdão a Deus todo dia pelos nossos atos, nossas atitudes, será se perdoamos ao próximo, como aqui também ensina? Né? E diz assim: não nos induz em tentação, mas livrai-nos do mal. Então ele ensina, nós pedimos
para que não deixe nós cair na tentação, mas nos livre mais do mal. Então, se você prestar atenção à oração do Pai Nosso, que é o modelo de oração que Jesus nos ensinou, é muito importante para a nossa vida. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, foi uma oração que Jabes fez em prol dos seus bens, que é muito importante também nós aprender. Então, acerca dos nossos bens. 1 Crônicas 4:10 diz assim: Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, então Deus lhe concedeu o que tinha lhe pedido. Então, o que foi que Jabes pediu a Deus? Que pediu que Deus abençoasse ele muito, né? E que abençoasse para que ele mantesse. E que a mão de Deus fosse com ele, né? Uma coisa muito importante, pedir a presença de Deus. E que fosse livre do mal, aleluia, não fosse afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Olha que coisa interessante. E às vezes hoje a gente só ora pedindo a Deus que abençoe, que passe na faculdade, que vai conseguir se formar, que consiga, né, trabalhar ali, mas não pede essas coisas que tem aqui, para que se mantenha naquele emprego e para que também seja livre das aflições, né, ali. Então isso é um exemplo de oração para a nossa vida. Assim como tem aqui também no livro de Gênesis, capítulo 24, 12, que está falando que quando Isaac, o filho de Abraão, já tinha 40 anos de idade, não tinha se casado, então Abraão enviou um dos seus servos, que significa seus trabalhadores hoje, né? É a sua terra natal, para que escolhesse uma moça para trazer para casar com seu filho, né? Então, aqui vai dizer que quando ele chegou na terra natal de Abraão, né, ele olhou assim, viu tantas moças lá que ele não sabia, não conhecia. Então, ele fez uma oração que o Deus de Abraão, né, mostrasse ali para ele, né, qual daquelas moças seria a moça para casar com o filho de Abraão, né? E na Bíblia vai dizer, né, que quando ele acabou de fazer a oração, Rebeca apareceu ali, né? Porque ele pediu um sinal da parte de Deus, que foi uma direção, que a moça que Deus preparasse para casar com Isaac, ela oferecesse água para ele e para seus camelos, né? E na Bíblia vai dizer que em confirmação do sinal dessa orientação que ele pediu a Deus para que ele tivesse discernimento, para que ele conhecesse qual era a pessoa certa, ali diz que Rebeca chegou, deu água para ele e deu água para os seus camelos. Então ele viu ali que Rebeca era a que Deus tinha preparado para Isaac. Olha que coisa interessante, né? E hoje a gente não para fazer essa oração, não para pedir isso para a nossa vida, porque a nossa vida sentimental, a pessoa que vai estar ao nosso lado para viver ali tem que ser muito importante. A gente tem que pedir a direção de Deus para nossas vidas, porque é uma vida, é um compromisso, né? E hoje só está mais pela maioria pelas emoções, pelo seu querer ali de momento e pronto. Não, mas tem que prestar atenção, tem que ter paciência, tem que pedir a direção a Deus. Então esse aqui foi um exemplo de oração que eu deixei, que é acerca do modelo de oração com o Pai Nosso. Desse modelo aqui de oração em prol da vida sentimental, eu pedi uma direção a Deus para que Deus mostrasse, porque além de Deus nos confirmar, mostrar, a pessoa tem paz, a gente nos livra do engano, nos livra das decepções, né? Mas você tem aquela certeza que Deus respondeu ao que você estava pedindo. Então isso é uma coisa muito boa. A importância da oração na nossa vida, meus amados, é isso, é a presença de Deus. É você pedir a Deus algo, você saber que Deus lhe deu. Mesmo nós não merecemos, mas por causa que o poder de Deus é tão grande, Deus é tão santo, Deus é tão puro, que Deus ouve nossas orações e Deus responde. Além da gente sabermos que Deus ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, que nasceu, cresceu, formou discípulos, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje se encontra sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Aleluia, esse é o maior presente que Deus nos concedeu, a vida eterna. O seu Filho morreu ali. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ainda passou 40 dias ensinando os discípulos, depois subiu aos céus.
né? Que coisa maravilhosa, esse maior presente de Deus. Nós temos hoje a vida eterna, que é um maior presente de Deus, que é por confessar. Na Bíblia diz que se nós confessar Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas, com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Pensa, não, pensa. Então fica aí com esses exemplos de orações, né, que você retém para a sua vida, em nome de Jesus, que é muito importante. A oração é isso. É você se ligar a Deus e esperar de Deus a resposta. Glória a Deus, aleluia.